Della, a deputada federal presa na Itália há 2 meses, ontem ela assistiu por videoconferência ao depoimento do hacker de Araraquara, o Walter Delgatti Neto, que era o parceiro dela na invasão do Conselho Nacional de Justiça do Sistema. Os dois foram condenados, né, por essa invasão, e ele ontem foi ouvido, né, justamente nesse processo de cassação aí do mandato dela. No depoimento, o hacker disse que Zambelli, abre aspas, exerceu comando direto sobre os crimes, fecha aspas. E aí ele continua dizendo, que se não fosse pela deputada, ele nunca teria invadido o sistema, ou seja, jogou tudo para ela. Além de afirmar que a deputada assumiria a culpa caso fossem flagrados na tentativa de invasão ao sistema, e ele completou dizendo que pediu um emprego a ela para ter um salário e uma vida digna, em vez do apoio financeiro após o crime. A deputada reagiu ao depoimento do hacker, chamando o hacker de mentiroso compulsivo e tentou desclassificar os relatos dele. Durante o depoimento, ela ainda disse que teria passado 20 dias no apartamento funcional, ele teria passado 20 dias, né, no apartamento funcional da deputada aqui em Brasília, que ela inclusive liberou, já que estava morando na Itália, foragida, e aí depois foi presa lá. Sobre isso, a deputada disse que era fruto da imaginação de Walter Delgatti Neto, que teria ido à residência dela somente por algumas horas, que ele não teria morado ou dormido. A estratégia da deputada foi de invalidar o depoimento, dizendo que todo esse processo é baseado na pessoa que acredita no Walter ou na Carla. A Zambelli chamou o Delgatti de mitomaníaco e disse que o hacker tem TDAH, o transtorno de déficit de atenção, e chegou a tomar diversos comprimidos por dia de uma medicação usada no tratamento de déficit de atenção e que isso pode ter causado alucinações. A deputada também chorou durante a participação virtual, quando deputados bolsonaristas aproveitaram para mandar recados a ela, e a gente vai conferir isso tudo agora. Porque se você estivesse nos Estados Unidos, certamente você não seria deportada. Porque lá eles estão acompanhando muito bem o que está acontecendo aqui. Então, queira Deus que o governo italiano também faça justiça, porque deportar uma pessoa que é condenada por perseguição política é uma maldade, viola os direitos humanos. A gente espera, Carla, que você receba a justiça, e não toda essa perseguição que você está sofrendo. A gente espera que você fique bem, que você fique com saúde para suportar tudo que você está suportando, que você continue sendo essa mulher de fé, que você acredite, que você saiba que quando você reza, e nós estamos rezando, estamos em oração aqui por você também. Ninguém aqui te esqueceu, Carla. Ninguém. Você está sendo perseguida porque desde 2014 você luta contra essa esquerda dos infernos, que já falam de você, enchem a boca para dizer que você é refugiada. Sendo, como eu citei aqui, alguns refugiados que eles falam que cada refugiado da esquerda é um guerreiro. Pois você é uma guerreira, Carla Zambelli. E nós estamos com você. E se Deus quiser, há de ser feita justiça no seu caso. Obrigada. Agradecer a presença da deputada Carla, também do senhor Walter Delgatti Neto, seu advogado, que aceitaram o convite de se fazer presente. Apenas esclarecer ao plenário que hoje é o primeiro dia, a primeira oitiva que está acontecendo, atendendo um pedido. Bom, tem diversos pontos, né, Bus, que a gente pode falar aí. Um muito curioso, a escolha de roupa, né, da deputada Carla Zambelli. Como ela está presa, eu não sei se ela pôde, né, escolher como é que foi feito isso. Mas é uma roupa listrada, né? Parece ali a roupa do pichuleco do Bolsonaro que a gente viu esses dias na frente da casa dele, né? Do condomínio, na semana passada, logo quando o julgamento dele começou. A deputada federal Bia Kicis usou o termo de refugiado. Não é isso, né? A deputada Carla Zambelli chega à Itália e é colocada como
Foragida é um termo bem diferente, significa coisas bem diferentes. A deputada ficou alguns meses foragida, procurada pela Interpol, né, na lista vermelha da Interpol, porque ela foi condenada aqui no Brasil a 10 anos de prisão pela invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça com Walter Delgatti Neto, que era esse cara que estava sendo ouvido ontem também. Os dois se juntaram, tiveram provas, um julgamento, eles foram condenados. Não se trata, por exemplo, do caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não foi condenado, ele foi colocado em prisão domiciliar antes da condenação. A Carla Zambelli foi condenada. E aí ela diz que está saindo do país, que saiu do país numa entrevista, não foi nenhuma descoberta da polícia, ela declarou que tinha saído do Brasil. Ela não estava presa aqui no Brasil, enfim, estava esperando ali, né, respondendo em liberdade, esperando, enfim, o restante ali do processo dela, o trânsito em julgado. Aí ela disse que tinha saído, aí saiu pela Argentina, foi para os Estados Unidos, e aí chegou na Itália, onde ela é cidadã italiana, e a gente agora aguarda esse processo longo de ela será extraditada ou não. Ela vai cumprir a pena dela lá na Itália, ou não, ela vai conseguir o asilo político, né, que a defesa dela pode pedir, enfim. Então tem todo um processo, ela não é uma refugiada, até porque não tem como, ela é uma cidadã italiana, não tem como ela se refugiar num país que ela é cidadã. Então não faz nenhum sentido usar a palavra refugiada. Ela era foragida e agora ela ela está na prisão na Itália, né, é uma prisioneira do país que ela é cidadã, né, Bus? Exato, Natália. Ela não só é uma foragida, como uma condenada. O caso dela já transitou em julgado, não cabe recurso, e ela precisa cumprir essa pena. O que cabe agora à justiça italiana é definir, primeiro, se vai extraditá-la, e segundo, se caso decida por não extraditá-la, se ela vai cumprir a pena lá. Vale lembrar que até agora a justiça italiana tem mantido a prisão dela. Ela já entrou ali com recursos na própria justiça italiana, declarando a doença dela, falando sobre as condições da saúde dela, e todas elas foram indeferidas pela justiça italiana, que considerou que ela tem doença sim, mas que essas doenças não impedem ela de ficar presa no regime que ela está agora, fechado ali. Então, e até que isso seja decidido, a decisão da justiça italiana é essa, de que ela vai permanecer presa. Não há nenhuma possibilidade de ela ficar em liberdade enquanto esse processo corre, até porque ele pode ser um pouco mais demorado, como você mesmo disse. Agora, me chamou a atenção o discurso da deputada Bia Kicis, porque ela faz o papel institucional da oposição, de defender a colega, vale lembrar, as duas são do mesmo partido, PL, mas a própria oposição já dá como precificado a perda de mandato de Carla Zambelli. Então, ela não é abandonada, entre aspas, pelo partido no discurso, mas na prática sim, porque os parlamentares ali da cúpula do PL não falam mais dela, e ela já é um caso vencido para eles, né? Eles estão preocupados em pautar a anistia ampla geral e restrita, em salvar talvez o ex-presidente Jair Bolsonaro, em tentar reabilitá-lo para as eleições de 2026, que é um sonho do PL como um todo. Mas Carla Zambelli já é página virada dentro do PL. E isso já está precificado há algum tempo, não é de ontem, não é porque o julgamento começou essa semana passada que a Carla Zambelli passou. Isso já é precificado há muito tempo. Carla Zambelli já é uma página virada. Óbvio que deputada Bia Kicis, outros deputados do PL vão continuar fazendo um discurso em defesa da parlamentar, porque, óbvio, é o papel deles, eles têm que fazer esse papel, né? É o partido da Carla Zambelli. Deputada Carla Zambelli, que foi eleita com uma votação expressiva, o PL, deputados do PL adoram relembrar isso, para falar, olha, estão caçando uma parlamentar que foi eleita com milhões de votos, uma mulher, né? O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, usou essa expressão ontem, falando que estão calando milhares de mulheres, mas não é bem assim, né? Existe um processo na justiça, ao qual Carla Zambelli foi condenada, e não é um processo simples, não é um processo sobre o que ela publicou, porque eles usam muito essa narrativa de perseguição, mas ela foi condenada por atacar um sistema nacional de justiça, né? O Conselho Nacional de Justiça. Isso é muito sério. Então a gente precisa dar os devidos nomes, né? Não é uma refugiada, é uma condenada e que ficou foragida. Não é uma perseguida, é uma pessoa que foi condenada, e aí é a justiça que está dizendo, não é o Gabriel aqui, nem a Natália, é a justiça que está dizendo. Ela foi condenada
por invadir um sistema do Conselho Nacional de Justiça. Isso é grave, isso não pode ser relativizado. E na invasão também vale a gente recordar que Hélio Delgatti Neto invadiram e colocaram ali um pedido de prisão muito curioso, que era do ministro Alexandre de Moraes pedindo a própria prisão. Então, o ministro pedindo a prisão dele mesmo. Essa foi uma das atitudes que a Carla Zambelli fez com o parceiro dela, o Walter Delgatti Neto, que durante essa semana a defesa dela procurou o Metrópolis para dizer que articulou com a justiça italiana para conseguir a participação da deputada na oitiva de Walter Delgatti Neto, a pedido da deputada. Ela queria fazer perguntas a Walter Delgatti Neto, queria inclusive se afastar dele, usar isso de alguma forma como a sua defesa, porque é ela que vai, ela é a deputada, ela pode perder o cargo dela na CCJ, nessa mesma Comissão de Constituição e Justiça que ontem ouviu o Walter Delgatti Neto. E mesmo com tudo isso, ontem, quando colocaram o sinal dela no ar ali, para os deputados conversarem já com ela disse, né, que não estava entendendo o que estava acontecendo, que não era a oitiva dela, que ela não queria, que não sabia se ia fazer pergunta para o Walter Delgatti Neto. Também ficou essa questão aí, não deu para entender como ela foi pega de surpresa, se a defesa disse que articulou, né? Afinal de contas, assim, não é que a deputada estava passando ali no corredor da CCJ, o pessoal puxou ela e falou assim, vem aqui conversar com o Walter Delgatti Neto. Não, ela está presa na Itália. Ela entrou por videoconferência na conversa com a CCJ. Não tem muito como ser pego de surpresa para isso. Ela estava ali, arrumada, né, minimamente, com essa roupa, né, que ficou curioso, né, porque é uma roupa listrada. Enfim, tiveram todas essas questões.